E aí, galerinha, tudo bom? Tô de volta e a gente continua falando sobre aprofunde, mergulho com o Espírito Santo de Deus. Olha que maravilha, mergulhando com o Espírito Santo de Deus. Nós já o conhecemos, agora estamos colocando em prática o que o Senhor tem nos ensinado a cada dia. E a gente falou um pouquinho sobre o vento impetuoso, que fala lá em Atos 1, né? Aquele vento que sopra e aí ele transforma a vida dos apóstolos, né? Outrora discípulos, e aí vai transformando a vida de cada um de nós, nos dando bênção, poder, graça e misericórdia sobre as nossas vidas, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o resultado desse vento impetuoso. A gente falou o sentimento que ele nos trazia, falamos a respeito da ação dele na nossa vida, enfim. A gente leu lá só voltando um pouquinho, Isaías 35, 8, 10, que fala... E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz. Não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos acharão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e os gemidos, né? Isaías 35, de 8 a 10. Quando a gente tem esse vento impetuoso, quando a gente sente a presença do Espírito Santo na nossa vida, a gente tem esse sentimento de paz, de alegria, de gozo, de transformação, de liberdade espiritual, como a gente tem estudado aí nesses últimos dias. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que? Os resultados dessa ação do vento impetuoso. Vamos ler um pouquinho lá, Atos 2, 3, 4, que fala assim: depois que aquele vento... Deixa eu virar a Bíblia. Depois que aquele vento impetuoso veio, apareceram distribuição entre eles de línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Olha que maravilha, né? Gênesis 8:1 diz assim: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e ali baixaram as águas. Quando está falando sobre Noé, que Noé ficou lá aquele período na arca, porque Deus olhou e viu que o povo não ia se corrigir, que o povo não ia melhorar, que não haveria mudança, né, na vida do povo. Então Deus pegou e falou assim: Noé, vamos lá, constrói uma arca. E Noé disse: sim, senhor, estamos juntos. Construiu a arca, colocou os animais conforme o que Deus havia dito e foi ali caminhando para a presença do Senhor, né? Caminhando ali para fazer a vontade do Senhor. Para a presença do Senhor é ótimo. Para fazer a vontade do Senhor, né? Para poder levar ali a salvação para sua família, porque aquele dilúvio iria destruir. Então, o que acontece? Deus removeu ali sobre a vida de Noé o juízo. Por quê? Porque ele olhou e viu que ele era justo. Ah, Cláudia, mas a palavra de Deus diz que não existe um justo, que não existe uma pessoa que seja sem pecado, uma pessoa que seja, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como é que Deus olhou para Noé e viu ele um homem justo? Bem, o que Deus estava dizendo naquele momento era que Noé era um homem que buscava a justiça de Deus. Era um homem que fazia como Jó. Ele ia lá e depositava as coisas erradas que ele havia feito na presença do Senhor, pedia perdão pelos seus pecados. Jesus Cristo ainda não tinha vindo. Então, o que ele fazia? Ele orava a Deus, né? E entregava ali o seu incenso, entregava ali seu sacrifício. Então, ele estava seguindo o que Deus havia mandado. Então,
quando Deus olha para Noé e acha nele um homem que procura fazer a vontade dele, um homem que procura estar no caminho dele, ele fala assim, esse homem pode continuar, dar continuidade para essa nação, porque o restante não quer nada. E aí quando Noé vai para lá, para dentro da arca, que a arca se fecha, a palavra de Deus diz que ele ficou um tempo ali na água durante bastante tempo ali, flutuando, sem eira nem beira, digamos assim, né? Sem ver terra, sem nada. Até que Deus fez soprar um vento sobre a terra e esse vento fez baixar as águas. Então, assim, esse juízo de Deus, esse vento impetuoso, essa graça de Deus fez com que ele não ficasse ali. Então, deu uma nova atmosfera para ele, né? Deu um novo projeto de vida para Noé. Traz uma nova atmosfera para Noé, né? Êxodo 10:19 fala assim, o vento removeu os gafanhotos da terra, né? Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Aí é quando Moisés está lá tentando tirar o povo do Egito e aí Deus começa a mandar as pragas. E aí o que acontece? Quando Moisés está trabalhando ali para poder tirar aquele povo do Egito e que Faraó promete que vai deixar o povo ir, que ele ora a Deus, Deus manda um vento impetuoso e esse vento remove todos os gafanhotos, né? Então assim, quando o vento impetuoso do Senhor vem sobre a nossa vida, ele remove toda a praga sobre a nossa vida, todos os poderes demoníacos, tudo que não vem da presença do Senhor, ele remove da nossa vida. Então, primeiro ele nos dá uma nova atmosfera. Vamos lá, vamos gravar isso. Então, esse vento impetuoso nos dá uma nova atmosfera. Depois ele tira toda a influência do mal, tira toda a praga da nossa vida, né? Aí depois ele purifica. Lá em Jó 37, né, 21, fala assim, o vento passa e limpa o céu. Isso aí é quando o Jó tá ali, né, passando por aquelas dores, aquele sacrifício todo, aquele momento de tristeza na vida dele, e que ele precisa transformar, conhecer a Deus, andar com Deus verdadeiramente, ser transformado. E aí a Bíblia fala que aquele vento passa e limpa todo o céu. Então o vento purifica, ele purifica ali a vida de Jó, né? Lá em Hebreus 12:1 fala sobre isso, fala que quando Deus limpa a nossa vida, né, você fica livre de tudo que abate você, tudo que tem pecado, tudo que te perturba, tudo que possa fazer você sofrer, tudo aquilo que tira a sua perseverança, né? Então, tudo isso é retirado da sua vida, né? Porque Deus limpa a sua vida. Aí, então, vamos lá. Então, o vento faz o quê? O vento nos dá uma nova atmosfera. Depois, o vento faz o quê? O vento tira toda a praga da nossa vida. E logo em seguida ele faz o quê? Ele purifica, ele nos purifica, né? E depois ele remove o joio. Vamos ler lá em Salmos 10, 4... Salmos 104, 7. Acho que eu vou ter que trocar o óculos, hein? Fala assim, a tua repreensão fugiram à voz do trovão e bateram em retirada. Olha que maravilha. Então, assim, quando a gente está perto do Senhor, quando a gente está
cheio do Espírito Santo de Deus, o vento do Espírito vem, né, da palavra do Deus vivo. E o seu próprio lábio, de dentro da boca do Senhor, né? E ele concede uma nova dimensão da presença dele, né? E aí o que acontece? A gente fica perto do Senhor em oração. E ele lança fora o quê? O que ele lança fora? Ele lança fora tudo aquilo que não vem, o joio, né? Ele remove tudo aquilo que é enganoso, tudo que não vem da presença do Senhor. O que é o joio? O joio é o seguinte, quando o trigo nasce, né? Quando é plantado o trigo, às vezes nasce joio junto. E aí Deus fala que não adianta você arrancar o joio quando ele está nascendo, quando está brotando ali no início, porque você não consegue identificar o que é joio e o que é trigo. Então você precisa deixar ele crescer, ele florescer, para você poder ir lá e arrancar o joio, porque aí você sabe o que é joio e você arranca. O que a palavra de Deus está dizendo é que tudo aquilo que é enganoso, tudo aquilo que parece trigo, que parece santo, que parece verdadeiro, o vento impetuoso arranca e deixa só o trigo, deixa só o que é verdadeiro, deixa só o que é limpo. Então, o vento impetuoso te dá uma nova atmosfera. O vento impetuoso, ele tira toda a praga. O vento impetuoso, ele purifica. O vento impetuoso, ele remove o que é enganoso. O vento impetuoso traz fogo do céu. Vamos ler Êxodo 19, 18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Olha que maravilha, né? Então, olha só, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. O Senhor descera sobre ele em fogo, né? Então, em Isaías, lá o Espírito Santo de Deus, além de Êxodo 19, 18, lá em Isaías, o Espírito Santo de Deus, ele era o fogo, né? Ele é o fogo que veio sobre Sião. Por que fogo? Pensa aí comigo, por que fogo? A gente já falou sobre isso nessa série, a gente já falou sobre o fogo. Mas pensa aí, tenta lembrar, por que fogo? O que o fogo faz? O fogo refina o ouro. O fogo refina o ouro. Eu tô fazendo igual aqueles programas de criança que esperam um tempo pra pessoa responder, né? É o costume de trabalhar com criança mesmo. Mas aí o fogo, ele refina o ouro. O que ele faz? Ele destrói o que é impuro, ele destrói o pecado, né? A palavra de Deus fala assim lá em Isaías 6, 6 a 7. Mais um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Olha só, quando o vento impetuoso toca em você, ele purifica os seus lábios, ele purifica você, ele tira todo o pecado. Isaías estava dizendo: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, eu falo palavras que não são sãs, eu falo coisas que não vêm de ti, então eu sou um homem de lábios impuros. E aí o que acontece? Vem um fogo, né, e toca, os lábios dele. E ele para de ser um homem de lábios impuros para ser um profeta do Senhor, né? Então, permita que esse fogo toque você, esse fogo que vem do vento impetuoso, que é o Espírito Santo de Deus, né? O vento impetuoso, ele destrói a perversidade. Vamos ler lá em Isaías 5, 24. Todo mundo abriu aí a Bíblia? Isaías 5, 24. Vamos lá? Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se
esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. O vento impetuoso do Espírito Santo, ele destrói totalmente o mal. Ele tira completamente, ele torna incorruptível, né? Ele tira a imoralidade, ele tira o pecado, ele tira o que é incorrigível e você não mais é afetado por essa maldade do inimigo na sua vida. Olha que magnânimo isso, né? Você agora, a partir de agora que você vive, você tem um vento impetuoso na sua vida, você está colocando em prática as suas orações, você tem buscado verdadeiramente ao Senhor todos os dias, você tem uma nova atmosfera. Você tem uma nova atmosfera. Você tem tudo que não vem de Deus, tudo aquilo que é influência maligna sai da sua vida. Você é purificado pelo Espírito Santo de Deus. Tudo que é enganoso é retirado da sua vida. O fogo do céu vem sobre ti e te purifica, tira toda a malignidade da sua vida. A perversidade é destruída, então você não é atingido pelo mal. E você tem a proteção de Deus. Isaías 4:5 diz: criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Então você é protegido. O vento impetuoso te protege. João 8,36 fala o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, então vós sereis livres. Então você tem liberdade. Então o vento impetuoso te traz liberdade. Então conta comigo aí, ó. Ele remove o juízo, ele te dá uma nova atmosfera, uma coisa. Ele tira toda a praga sobre a sua vida, duas coisas. Ele te purifica, ele limpa onde você está. 3. Ele remove tudo aquilo que é enganoso, ele tira o joio. 4. Ele traz fogo do céu que purifica a tua boca, ele te limpa para que não saia mais de ti coisas impuras. 5. Ele destrói toda a perversidade, então o mal não te alcança mais. 6. Ele te protege, Deus te protege. 7. Ele te liberta. 8. E tem muito mais. Isso aí são 8 que eu identifiquei. Mas existe muito mais coisas que o Espírito Santo de Deus, o vento impetuoso, vem sobre a sua vida e traz de graça, de paz. Então, deixa esse vento impetuoso te tocar. Deixa ele transbordar sobre você. Fala, sopra Espírito, aquela música. Sopra Espírito de Deus neste lugar. Deixa ele soprar sobre a sua vida. E vem com a gente. Amanhã a gente fala sobre a graça desse Espírito. Com seu poder e sua graça, venha viva. Como um vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre a ferida não tratada. Vem restaurar e curar. Deixa ele te curar.
Deixa ele transbordar na sua vida. Beijo, gente. Até amanhã.